Em junho desse ano, os X-Men completaram 20 anos desde o lançamento do primeiro filme nos anos 2000. Dirigido por Bryan Singer, ele marcou o gênero de heróis começado nesse século. Porém, os X-Men vão muito além da tela do cinema. Você conhece essas 10 curiosidades sobre os X-Men? Então venha comigo para saber. Para começar, gostaria de falar que X-Men é uma criação, assim como vários outros personagens, do Jack Kirby e do Stan Lee. Só que o Jack Kirby era o desenhista, o Stan Lee era o idealizador, criava as histórias. E depois que ele criou o Quarteto Fantástico, criou o Homem-Aranha, criou o Hulk e vários outros personagens super famosos dos anos 60, ele não tinha mais ideias para poder criar outro grupo. Então ele resolveu criar os X-Men. E era um grupo e já nasceu com poderes e ele não precisava de justificativa para quando eles fossem... para quando fosse apresentar um personagem, dizer: ah, esse personagem foi mordido por uma aranha, ou esse personagem foi exposto à radioatividade. Não, eles simplesmente nasceram com poderes e é isso. Essa é a história deles. Foi assim que surgiram os primeiros personagens, como o Professor Xavier, Magneto, Ciclope, entre outros. Segunda curiosidade, a expressão Filhos do Átomo. Essa expressão foi retirada de um livro, deixa eu ver o nome do autor, Wilmar Shiras. O livro foi publicado em 1953 e o autor desse livro se chama Filhos do Átomo, tinha como protagonista mutantes. O Stan Lee então se inspirou nesse livro para poder criar os seus próprios mutantes. E daí veio o apelido dos personagens de Filhos do Átomo. Terceira curiosidade, negros. Sim, na época não existia ainda o Pantera Negra, que foi o primeiro super-herói negro da Marvel. E o Stan Lee percebeu que os X-Men seriam uma grande referência à luta dos negros pelos direitos que ele estava tendo naquela época. Só que, como na época a sociedade não aceitava ainda protagonistas negros na história em quadrinho, ele usou muito das coisas que acontecem na vida real com os negros para botar para os X-Men. Como acontece com os X-Men, não só com os negros, né? Depois veio a discussão sobre LGBTs e tudo mais, e os X-Men sempre abordaram. Mas enfim, ele começou essa leva de mostrar os preconceitos que tinha na sociedade, mesmo e os personagens não representarem 100% as pessoas que sofreram esses preconceitos. A quarta curiosidade, eu já falei, foi criado pelo Stan Lee e pelo Jack Kirby. E a quinta curiosidade é Magazine Management Company. Isso é, olha essa capa da primeira edição dos X-Men. Essa capa trazia ali em cima o logo MC e não é de Marvel Comics. Esse MC era de Magazine Management Company. Não sei se é exatamente assim. Mas enfim, e era uma das empresas do Martin Woodman. E foi o fundador da Marvel lá nos anos 40, onde ainda se chamava Timely Comics. E no caso, o título dos X-Men surgiu através dessa empresa, da MC. E anos depois, e todos os personagens de várias empresas do Woodman foram colocados sobre o teto da Marvel. Entendeu? Isso foi antes dos X-Men irem no cinema para a Fox. Os mesmos fundadores dos X-Men foram esses: Scott Summers, o Ciclope, Jean Grey, que na época era chamada de Garota Marvel, depois virou a Fênix ou Jean Grey, como muitos chamam, eu chamo assim. Warren Worthington III, e é o Anjo. Hank McCoy, o Fera, e Bob Drake, o Homem de Gelo. E agora derreteu, né, e virou o Homem de Fogo lá do The Boys. Mas enfim, outro universo. Eles viviam na escola para mutantes e eram treinados pelo professor Charles Xavier. Falando em Charles Xavier, muita gente pensava que o nome X-Men era uma homenagem ao Xavier. X-Men, Homens do Xavier. Mas não, de acordo com a explicação do próprio Xavier, significava poder extremo, extreme. Então esse X vinha de extremo. E não pegou muito bem, e depois criaram o gene X, e a explicação para quando uma pessoa nasce com um gene X, já nasce com um gene diferente, ela se torna um mutante. Primeiro inimigo dos X-Men, deixei nos comentários ver se você sabe. Vou deixar rapidinho espaço para você comentar.
Aumentou? Acertou? Quem disse Magneto acertou, é óbvio, né? O primeiro vilão dos X-Men foi o Magneto. Isso, na primeira edição dos X-Men, o Eric Lehnsherr foi o principal vilão. E depois, na edição 4, o Magneto voltou, mas dessa vez trazendo outros inimigos. A famosa Irmandade de Mutantes. A Irmandade tinha vários membros junto ao Magneto, e era o líder. E 2 desses membros se tornaram muito famosos e viraram até heróis depois. E foram o Pietro Maximoff e a Wanda Maximoff. Respectivamente o Quicksilver e a Feiticeira Escarlate. Quicksilver e é o Mercúrio. Lembrei o nome dele. Em X-Men número 14, de 1965, Stan Lee e Jack Kirby introduziram os Sentinelas. E são robôs gigantes, e inclusive estão no Fortnite. São robôs gigantes criados para matar mutantes. Esses robôs, nos quadrinhos e também nesse filme de 2014 dos X-Men Dias do Futuro Esquecido, foram criados por Bolivar Trask, um engenheiro, um cientista e odiava mutantes. Já o Molde Mestre e a outro e odiava mutantes criou outros sentinelas e apareceu no número seguinte, na edição número 15 dos X-Men. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir, comentar, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!